Olá, eu sou Rafael Buto, eu sou urologista. Estou aqui com a doutora Isadora Calvo, nefrologista. Aqui em Brasília, a gente tem a impressão de que os pacientes apresentam mais cálculos renais na época da seca. Como é que existe algum estudo que fala sobre isso? Essa percepção que a gente tem acontece na realidade? Por que isso acontece? Sim, alguns estudos mostram que regiões mais quentes do planeta, principalmente entre os trópicos, são regiões onde ocorrem mais cálculos. Provavelmente por conta do excesso de calor, as pessoas desidratam mais, ou talvez relacionado inclusive com a atividade que essas pacientes, a atividade laboral, o trabalho que essas pessoas fazem. Então a pessoa pode desidratar mais, inclusive aumentando o risco de cálculo. Provavelmente é esse o motivo que aqui na época da seca a gente vê tanto caso de cálculo renal. Então, a desidratação é sim um fator de risco importante para a precipitação de um cálculo renal. Eu sei que existe diferença entre a necessidade de água, de ingesta de líquido, entre um homem que pesa 120 quilos e um adolescente que pesa 40 quilos. Como é que a gente consegue saber, medir se está hidratado ou não? Uma forma bem prática da gente medir se a pessoa está hidratada ou não é a cor da urina. Quanto mais perto de transparente a urina, significa que essa urina está mais diluída, essa pessoa está melhor hidratada. Mas uma recomendação geral que a gente costuma fazer é ingerir pelo menos 30 ml de água, de líquidos, por cada quilo de peso. Então você corrige essas distorções. O que é importante saber é que um fluxo urinário constante é muito importante para a prevenção de cálculos renais. Então não adianta a pessoa beber 2 litros de água à noite ou de manhã cedo e passar o resto do dia sem beber água, não é isso? Não adianta, isso tem que ser distribuído ao longo do dia. Então Uhum. tem que ser um ciclo urinário frequente, um ritmo urinário de eliminação de urina bem frequente ao longo do dia. E a recomendação é a mesma para os idosos? Bom, os idosos, eles geralmente sentem menos sede que as pessoas mais jovens, então é muito importante que ele se atente, porque existe o risco também dele desenvolver um cálculo renal, é um problema sério no caso dos idosos, então é importante que ele se policie para beber, para manter esse ritmo de fluxo urinário também, mesmo não tendo sede. Então você falou que é importante beber muito líquido, mas é só água? O café substitui o líquido? O refrigerante substitui? O suco substitui? Água com gás faz mal, não faz? Conta isso pra gente. Bom, idealmente é mais recomendável que você beba água, tá? O paciente ele pode apresentar outros problemas, como por exemplo diabetes, e aí nesse caso não é muito recomendável que ele ingira sucos, né, contém muita frutose. Então, a recomendação geral realmente é que contabilize nessa quantidade que eu mencionei a água mesmo, a água livre, tá? Água com gás não faz mal, ela pode entrar nessa conta, tá? Então, não tem problema nenhum, não vai piorar os cálculos. Refrigerante é um problema porque tem muito fosfato, então pode causar um desbalanço também, não é recomendável. Então, vamos focar só na água que vai dar mais certo. E além da água, além de aumentar o tanto de líquido que bebe, de água que bebe, existem outros hábitos que ajudam a prevenir a formação dos cálculos? Além da água, é muito importante restringir a quantidade de sódio, não passar aqui 6 gramas de sódio por dia. E não é só o sal que você coloca em cima da salada, que você coloca em cima da comida, é o sal que vem embutido em muitos temperos prontos, em muitos salgadinhos, em muitos alimentos industrializados, embutidos, por exemplo, adoçantes. Então, se atentar para o sal da composição daquele alimento industrializado. E também ingerir uma quantidade razoável de proteína, sem muito excesso, se você tem fator de risco para ter cálculo renal. Ótimo, Isadora, obrigado.